Olá, meu nome é Álvaro Mulatti, sou administrador de empresas e há 20 anos trabalho no mercado odontológico. Desde 2006 tenho feito palestras, dado aulas e cursos e também atuado como consultor na área de gerenciamento de consultórios. E quando a gente fala em gerenciamento de consultório, um dos assuntos abordados é a formação do preço. Como calcular o custo dos procedimentos num consultório odontológico. E quando se fala em custo, quando se fala em preço, não se fala apenas em número. A gente fala também sobre estratégia, sobre serviço, sobre honorários, sobre prolabore, sobre conceitos, sobre mercado, sobre fórmula e também sobre o processo de formação do preço. São as etapas que, ao final, nos dará o preço a ser cobrado do paciente, a ser cobrado do nosso cliente. Além disso, a gente vê algumas planilhas em Excel com, aí sim, números para tentar chegar a esse preço no final das contas. É sobre isso que eu vou falar com vocês. Formação de preço, como calcular os custos dos procedimentos num consultório odontológico. Quando se fala em preço e quando se fala de odontologia, não tem como não falar no código de ética. Na odontologia existe um código de ética que fala claramente o que pode e o que não pode ser feito em relação a preço. E hoje isso está disponível em qualquer site de qualquer conselho de odontologia. Você entra no site, você faz um download e você tem acesso a esse conteúdo todo. E se você tiver dúvida, você ainda pode ligar para o CRO da tua região e fazer os teus questionamentos. Então hoje não tem como você dizer que não sabia. Até um tempo atrás, ou há bastante tempo atrás, você tinha uma certa dificuldade, você não conseguia o livrinho impresso, mas hoje não. Isso mudou. Então fique atento a isso e respeite o código de ética da tua profissão. Aqui a gente tem um conceito de preço. Ele diz que o preço de venda é o valor que deverá cobrir o custo direto do serviço, as despesas variáveis, as despesas fixas e ainda sobrar um lucro líquido adequado. Então, para começar a tentar entender o preço, para a gente começar a falar sobre isso, a gente precisa levar em conta essas variáveis aqui. Né? Eu tenho um custo direto, eu tenho despesas variáveis e eu tenho despesas fixas. Então, aquelas despesas que começam o mês, terminam o mês, com ou sem paciente eu vou ter que pagar, são as despesas fixas. Água, luz, telefone, secretária, prolabore, financiamento. Todo mês eu tenho que pagar essa conta. As despesas variáveis eu só tenho se tiver paciente para atender. Então, eu só vou usar material, por mais que eu tenha um material guardado no meu consultório, num estoque, eu só uso esse material se eu tiver paciente para atender. Eu só vou usar radiologia se eu tiver paciente para atender. Eu só vou usar laboratório de prótese se eu tiver paciente para atender. A minha secretária não, a minha auxiliar não. Eu vou ter que pagar entrando ou não o paciente. Então isso tem a ver diretamente com o custo do serviço. E aí eu tenho outras despesas também que estão envolvidas aqui se eu vou vender esse serviço. Eu vou pagar imposto, eu posso ter lucro, eu posso fazer provisão. Então tudo isso faz parte dessa composição, né, que nos dá no final o preço a ser cobrado do paciente. E como toda empresa, a gente ainda quer que tenha um lucro ao final de tudo isso. Né? Um outro conceito que é relacionado com o preço é valor. É o que a gente chama de valor agregado. O valor de um serviço é a expectativa do consumidor quanto aos seus benefícios em relação à quantia paga pelo serviço. Então, um paciente hoje, quando entra num consultório odontológico e paga por um tratamento, ele está ganhando o que com isso? Isso é o valor. Isso pode ser uma melhoria estética, isso pode ser uma economia de tempo. Então, fazer um tratamento num espaço de tempo menor, isso pode significar valor agregado para o teu paciente. Então, eu preciso entender, em cada paciente que entra no meu consultório, como eu posso agregar a valor para ele. Mercado é onde acontecem as relações de troca. No mercado eu tenho oferta e demanda. Então existem pessoas, empresas e, no nosso caso, dentistas ofertando serviço e a gente tem do outro lado pessoas comprando esse serviço, demandando esses serviços. E no mercado tem gente fazendo todo tipo de coisa. Uma delas é essa aqui. É um dentista que oferece a odontologia aqui ao alcance de todos e ele cobra uma extração a partir de R$ 10, uma dentadura a partir de 60, uma obturação a partir de 15, um tratamento de canal a partir de 70, uma limpeza a partir de 10 e manutenção de aparelho a partir de 45. É claro que esse panfleto não é atual, ele já tem algum tempo que eu encontrei ele, mas
se a gente for reajustar os preços, provavelmente ainda estarão abaixo da média do mercado, né? Então, isso é só para exemplificar, né, o tipo de situação que a gente encontra por aí. Então, é onde as coisas estão acontecendo. Eu tenho um dentista como esse ofertando serviço a esse preço, né? Esse gráfico, ele ajuda a gente a tentar entender um pouquinho esse mercado e até organizar um pouco o entendimento disso. Eu tenho aqui no meio um consultório, próximo dele eu tenho o que eu chamo de microambiente e um pouquinho mais distante o que eu chamo de macroambiente. Então, no macroambiente eu não tenho muito como controlar, mas eu posso observar para tomar decisão. No microambiente não, eu já tenho como interagir. Então, nesse macroambiente, a gente tem um ambiente político legal, você tem um CFO, uma Anvisa, uma Receita Federal, eles determinando as regras de como vai funcionar o teu pagamento de imposto, do que você tem que fazer para se regularizar como profissional, como dentista, né? E o que você tem que, como, né, tem que estar configurada a tua sala para você poder atender um paciente. Eu tenho recursos globais hoje, então eu consigo acessar e consigo ter acesso, né, a matéria-prima, a conhecimento, a uma série de coisas usando a internet. Eu tenho um ambiente tecnológico, da mesma forma, pela internet eu consigo acessar isso e consigo me beneficiar com isso. Existe um ambiente demográfico, então é a separação das cidades, eu posso separar a população por faixa etária, por bairro, por sexo, enfim, eu consigo entender um pouquinho como funciona isso, né? Existe a questão econômica, até um tempo atrás a gente falava pouquíssimo sobre isso, hoje a gente já tem uma perspectiva de inflação diferente, um juro diferente, essa alta do dólar, ela pode ter comprometido algum orçamento que você fez, até algum parcelamento que você fez, né? E existe também um ambiente sociocultural, que é o comportamento, é a cultura daquela região, como que aquelas pessoas se comportam. Então a gente tem, por exemplo, no estado do Paraná, algumas regiões que são muito mais parecidas com o São Paulo, outras mais parecidas com o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, isso depende da colonização, depende de como essas pessoas chegaram até ali, mas eu preciso também entender isso para poder me posicionar. Senão eu chego num local e eu sou estranho ali, e eu preciso me adaptar a esse local. E aí, próximo do meu consultório, eu tenho de novo aqui a agência reguladora, então eu vou ter a vigilância sanitária, eu vou ter a delegacia do CRO, que vão visitar meu consultório, vão conferir, vão ver se está tudo ok, e se não tiver ok, eu consigo ali um prazo ali para poder me regularizar. Eu tenho como conversar com os meus fornecedores, então eu tenho como controlar esses aumentos de preço. Se o meu fornecedor começa a aumentar muito o preço, eu tenho como falar com ele, eu tenho como negociar isso, né? Posso até mudar de fornecedor se for o caso, né? Existem os concorrentes, como eu mostrei anteriormente, então tem gente fazendo coisa que não pode, eu tenho que denunciar. Infelizmente não tem outro jeito, né? O CRO está aí para isso, o papel dele é fiscalizar. E isso me ajuda a manter o mercado de uma forma mais equilibrada, né? E também eu tenho os meus clientes. Eu posso conversar com o meu cliente, eu posso negociar com o meu cliente. Eu posso negociar a forma do pagamento, se ele vai pagar em cheque, em boleto, em cartão de crédito, em cartão de débito. Eu posso negociar com ele parcelamento, isso com ele dentro do meu consultório, quando eu estou propondo um plano de tratamento. Então, proponho um plano de tratamento. Vai fazer um implante, vai custar R$ 1.500. Então, eu posso negociar com ele, eu posso parcelar isso para ele. Nada me impede de fazer isso. É diferente de eu fazer uma propaganda e falar que eu faço implante a 1.200 em 10 vezes. Aí não pode. Então, essa é uma forma de tentar enxergar esse mercado, ver como ele se comporta, para que todo mundo tenha tenha uma competição mais igual, né? Não tem ninguém aí agindo de uma forma desleal. É uma forma de tentar equilibrar isso, né? Para se ter uma ideia, em outras áreas existem órgãos que regulamentam também. Então o CONAR regulamenta a propaganda, então se alguém faz uma propaganda que está sendo abusiva ou que está sendo enganosa, eles tiram do ar. Então em todas as áreas tem isso, né? O posicionamento do teu consultório também vai influenciar no preço. Se você está posicionado por diferenciação, você provavelmente vai ter um preço mais alto do que a média. Se você está posicionado por custo, o teu preço vai estar dentro da média ou abaixo disso. E quando a gente fala em custo aqui, eu não estou falando em cobrar mais barato. A lógica aqui é mais ou menos a seguinte: o que eu preciso para montar um consultório? Eu tenho que ter uma sala, eu tenho que colocar um piso, eu tenho que colocar uma divisória, eu tenho que colocar um forro. Então, se eu colocar um piso de cerâmica, uma divisória de Alcatex e o forro de PVC, eu tenho um custo de investimento que vai ter um desdobramento final no meu preço.
Se eu não tenho secretária, o meu custo é menor. Então eu posso ter um consultório sem secretária, sem recepcionista, sem balcão de recepção. Posso colocar lá 3, 4 cadeiras, as pessoas entram, apertam aquelas campainhas que tem aquele sensor de presença e você sabe que chegou alguém no teu consultório. Então o teu investimento é menor, você tem o que é necessário para você começar a atender os pacientes. Agora, se você está posicionado, né, num sistema de diferenciação, aí o teu custo provavelmente vai ser maior. Se a gente for fazer essa comparação, você vai colocar um porcelanato, você vai colocar uma parede de gesso, você vai colocar um forro de drywall, então o investimento que você está fazendo já é maior. Se você tem secretário no teu consultório e outro dentista não tem, o teu custo mensal, o teu custo fixo é maior também. Então isso vai ter um reflexo no teu preço. Então o posicionamento do teu consultório também influencia nesse preço. E o serviço também. Qual o investimento que você está fazendo então na infraestrutura do serviço que você vai oferecer para o teu paciente? Por exemplo, se você faz implante, você é um implantodontista, e você tem uma sala de repouso onde o teu paciente, terminado o procedimento, terminada a cirurgia, ele vai para essa sala, ele fica ali repousando por um tempo. Ali você pode acomodar também quem está junto com ele. Você vai ter um custo mais alto. Isso também vai fazer com que você tenha que cobrar, né, esse preço diferenciado. Se você tem, por exemplo, Wi-Fi, se você tem, né, televisão a cabo, se você tem um laboratório de prótese dentro do teu consultório, tudo isso faz com que você tenha um serviço mais elaborado, um serviço mais caro e, por consequência, você vai ter que cobrar um pouco mais para poder pagar essa conta. Isso tem a ver também com o tipo de público que você atende, se ele dá valor a isso ou não. É muito comum no consultório odontológico se falar da remuneração do dentista como honorários, tá? Na hora de fazer o cálculo, na hora de pensar na parte financeira, o dentista pensa assim, os meus honorários serão de tantos reais. E assim ele vai calculando o preço, né, e vai fazendo o cálculo de quanto ele vai cobrar do paciente dele. Uma outra forma de ver a remuneração do dentista é falar em prolabore. O prolabore é a remuneração do proprietário de uma empresa. O proprietário da empresa ele não tem salário. Ele faz uma retirada mensal, que é o prolabore, que é um valor para ele cobrir as contas pessoais dele. Então, nesse momento, ele está separando as contas da empresa e as contas das contas do consultório, né, das contas pessoais dele, aliás. Então, o ideal seria até ter duas contas, uma para o consultório e outra para o dentista, para não misturar o dinheiro. Então, o dentista pode determinar qual vai ser o prolabore dele, quanto que ele vai ganhar por mês, quanto que ele vai retirar do consultório por mês, e com isso ele vai pagar as contas pessoais dele. Todo o dinheiro que entra no consultório é do consultório, não é do dentista, apesar do dentista ser o dono do consultório. Isso pode parecer meio confuso, mas é muito simples. Você vai trabalhar no teu consultório, você é dono do teu consultório, só que você não pode pegar todo o dinheiro que entra. O consultório tem conta para pagar. Então você determina um valor para pagar as suas contas pessoais, faz a retirada desse valor todo mês, vive com ele, e o dinheiro restante vai pagar as contas do consultório. Quando chega no final do ano, você pode fazer um balanço e aí você vai ver que você teve lucro. E aí sim, esse dinheiro vem para você. Esse lucro é o prêmio que você recebe por ter investido numa empresa, por ter investido num consultório odontológico. É mais ou menos assim que funciona, porque o dono de empresa, ele não tem fundo de garantia, ele não tem férias, ele não tem 13º. Então o lucro é o prêmio para isso. Da mesma forma no consultório. É uma questão de disciplina, é uma questão de paciência. A vantagem ainda é que no consultório geralmente você é o único dono dele. E empresa geralmente tem sócio. Então o sócio tem que dividir o lucro nas proporções de cada um, né, de quanto cada um é dono dessa empresa. E no consultório não, é só você. Então deixa o dinheiro lá, ao final de 6 meses, ao final de um ano, você faz um balanço e vê se você tem dinheiro sobrando. Se tem dinheiro sobrando, esse foi o teu lucro. Aí você retira, faz essa retirada e você pode fazer o que você quiser com esse dinheiro. E a gente começa a falar da fórmula do preço, do cálculo do preço, desse processo, dessas etapas para a gente chegar ao preço do procedimento. Uma das coisas que nos ajuda é determinar um multiplicador. Por quê? A fórmula do preço é essa aqui. É 1 dividido por 1 menos, aí dentro aqui você coloca todos os percentuais que vão estar embutidos nesse preço, dividido por 100. Então, essa conta é difícil de fazer. Saber o custo fixo é fácil, o tempo que você demora para atender um paciente é fácil, o gasto de material que você vai ter, que é o gasto variável, também é relativamente fácil de fazer a conta. Agora, pegar isso
e jogar em cima disso os percentuais de lucro, de imposto, de provisão que você tenha no teu preço, isso é um pouquinho mais difícil. Então a gente vai ver agora em etapas, a última delas é o multiplicador, né? Então como chegar a esse número? Esse multiplicador, quando eu pego esse número e multiplico ele pela soma lá do custo fixo mais o custo variável, eu vou ter o meu preço final. E aí eu sei quanto eu devo cobrar do meu paciente, ou até quanto que eu deveria cobrar para comparar com algum convênio, por exemplo, que me vem fazer uma proposta de adesão, né? Então, a formação do preço, para fazer a formação do preço, eu vou ter que saber o custo do procedimento, o custo de venda do procedimento e vou ter que chegar a esse multiplicador. Sabendo essas informações, eu consigo chegar no preço final. Para eu determinar o custo do procedimento, a primeira coisa que eu preciso saber é qual é o custo fixo do meu consultório. E sabendo isso ainda, fazendo esse cálculo por minuto. Então eu somo todas as despesas que eu tenho no meu consultório, todos os custos que eu tenho no meu consultório. Para determinar o custo do procedimento no final do mês, a primeira coisa que eu preciso saber é qual é o custo fixo do meu consultório. Energia elétrica, sabendo isso ainda, água, fazendo esse cálculo por minuto. Então eu somo todas as despesas auxiliar no consultório, todos eu faço essa soma e divido do começo ao final do mês, entrando o paciente ou não. Cada consultório vai ter energia elétrica, o seu grupo de despesas, a sua soma, e cada consultório vai ter o tempo que fica aberto. Secretária, então eu faço essa divisão para daí determinar essa soma, qual é o custo fixo pelo tempo que o consultório fica aberto. Por exemplo, se eu tenho um consultório vai ficar aberto 8 horas por dia, despesas a 60 minutos, e cada consultório vai ter 5 dias na semana, e geralmente 4 semanas no mês. Então eu faço essa divisão para daí determinar, né, qual é o custo fixo de consultório do meu consultório. Se eu tenho uma despesa fixa de 4.000, de 14 horas por dia, atendendo 60 minutos por 9.600 durante 5 dias na semana, e geralmente R$ 4,48, eu vou ter 9.600 minutos. Essa é a primeira informação que eu tenho, e eu guardo ela comigo. De consultório aberto. A segunda informação é quanto tempo demora para executar esse serviço? De R$14.180. 20 minutos, 30 dividido por 9.600, cada dentista tem o seu tempo. É R$1,48. Então eu preciso fazer essa análise, então, essa é a primeira informação que eu tenho, e eu guardo ela. E aí eu levo em conta o seguinte: a segunda informação é quanto tempo demora para executar esse serviço. Na cadeira, eu faço atendimento, 20 minutos, ele levanta e vai embora. 25 todo esse tempo, cada dentista tem que estar incluído, né? Então, quando eu tenho fazer essa análise, fazer essa medição, quanto tempo demora para, e aí eu levo em conta o seguinte: eu vou ter essa primeira informação, entra, que é o custo do procedimento, senta na cadeira, eu faço R$1,48, levanta e vai embora. Demoro todo esse 28 minutos para ter estar incluído o meu custo. Então, quando eu tenho procedimento, custo fixo por minuto, e sei quanto tempo demora para atender um paciente, o custo fixo vai ser essa primeira informação, que é o custo do procedimento. Então, se eu tenho lá R$1,48 durante 32 minutos, 28 minutos para atender um paciente, eu tenho o meu consultório de procedimento. E além disso, eu tenho o custo variável do material utilizado. O custo fixo vai ser esse. Se eu vou usar algodão, resina, analgésico, eu tenho para luva, máscara, esse é o custo das despesas fixas. Eu só vou ter esse gasto se eu tiver. E além disso, eu tenho o custo variável do material utilizado. Minutos, que me custa então, se eu vou usar algodão, resina, se eu vou gastar mais 10, 20, 30 reais de material, eu vou somar a esse valor. Aí eu vou ter esse gasto se eu tiver. Se eu vou precisar do serviço de um laboratório de prótese, esse paciente que eu vou atender lá em 28 minutos, se eu vou precisar de radiologia, de uma tomografia, por exemplo, uma panorâmica, se eu vou gastar mais 10, 20, então, 30 reais de material, eu vou somar a esse valor. Aí eu tenho o custo do procedimento. Eu tenho uma despesa de 40 reais de serviço de um laboratório de prótese, se eu somar 40 reais mais 41, 44, de radiologia, que é uma tomografia, por exemplo, 81, 44. Tem que somar esse serviço. Esse é o custo do procedimento. Vamos supor aqui que para determinar a partir daí eu posso já fazer a primeira comparação com tabelas de referência. Eu tenho uma tabela de 40 reais de custo variável. Se o convênio somar 40 reais mais 41 e 44, o meu processo, que é o meu custo fixo, eu tenho 81 e 44. Tendo esse custo do procedimento, que é de 81 e 44, então a partir daí eu posso já fazer uma primeira comparação com tabelas de referência no final para eu vender isso. Então, se o convênio está me pagando menos, eu tenho que vou realizar. Eu sei quanto vai custar para realizar esse serviço. E aí, quando eu vendo esse serviço, eu tenho que acrescentar a esse valor, eu vou calcular então essas despesas de venda que eu tenho no final para eu vender isso. Provisões, então, a máquina de débito de cartão, por exemplo, que eu vou realizar. É aí que eu vou fazer custar para realizar esse serviço. Essa somatória. Quando eu vendo eu vou fazer aquela conta, eu tenho que acrescentar a esse valor quanto eu vou cobrar no final. Essas despesas de venda que eu tenho é essa: imposto, procedimento, lucro,
provisões, fixo, a máquina de débito de cartão por minuto, mais aí que eu vou fazer o tempo, mais o custo variável. Essa somatória, é a primeira informação. Aí que eu vou fazer aquela conta do multiplicador para saber quanto eu vou cobrar no final do preço. A primeira informação que eu tenho é essa: custo do procedimento, custo fixo, que é o custo do minuto mais vezes o tempo, mais o custo variável. É a primeira informação que eu tenho para começar a fazer esse cálculo do preço. Sabendo o custo do meu procedimento, eu vou então determinar agora quanto custa para vender esse procedimento. Quando eu vou fazer o preço de venda, eu tenho que levar em conta provisões, lucro e imposto. Sendo que o lucro, ele está atrelado ao imposto. Então, se eu tenho 100% de lucro, eu pago 100% de imposto. Aí eu faço uma regra de 3. No imposto, eu considero o imposto de renda, né? Então, vamos lá. Provisões. Eu posso considerar aqui uma verba para marketing. Então, eu posso falar assim, eu quero fazer marketing. Quanto que eu vou gastar com marketing? Eu determino um percentual do meu faturamento, que é do meu preço de venda. Eu posso colocar 2%, 3%, 4%, 5%. Essa é a verba que eu tenho. Então, se eu colocar 3% como provisão para marketing e faturar 10 mil por mês, R$300 é para eu gastar com marketing. O que eu vou fazer com esse dinheiro é outra história. Eu vou definir quando eu estiver fazendo meu planejamento de marketing. Mas eu sei quanto que eu tenho para gastar. Eu poderia construir aqui um fundo de reserva, uma reserva de capital. Então eu posso colocar lá 2%, por exemplo. Então 2% de tudo que eu faturar, eu retiro e deixo guardado numa poupança, numa aplicação, eu faço uma reserva. Quem paga condomínio, se olhar no Betinho, sempre tem lá, fundo de reserva. Então o condomínio vai fazer um fundo para uma emergência, para uma eventualidade. É a mesma coisa que você pode fazer no teu consultório. Então vai guardando ali um percentual e aí, se acontecer algum imprevisto, enfim, você tem sempre uma reserva ali que você pode contar, né? Uma outra previsão que você pode fazer daí é máquina de cartão de débito, máquina de cartão de crédito. Quando você usa esse sistema para pagamento, seja débito ou crédito com cartão, você tem dois custos embutidos ali. Um é fixo, é o aluguel da máquina que você paga por mês, que já está colocado lá no teu custo fixo. E o outro é o percentual que você paga sobre cada operação. Então, se você passar o teu paciente vai lá e faz um procedimento que custa R$500. Se você passar um cartão e fizer um débito de R$500, você vai pagar um percentual. Se for uma operação de crédito, além de você receber daqui 30 dias, você também paga um percentual sobre isso, que geralmente é maior do que o percentual sobre o débito. Então você pode somar isso em provisões e aí isso vai aumentar o teu preço, é claro, no final, mas já está previsto ali. Senão você acha que está tendo um lucro e não está, né? E o lucro você vai determinar quanto você quer ter de lucro. Se é 50%, se é 100%, se é 70%, se é 80%. Vai depender do mercado onde está o teu consultório. Em qual mercado você está atuando? Em qual região que você está atuando? Quanto que é o preço médio que se cobra hoje nessa região? Então, dentro desse preço médio, quando você faz o teu preço, você vai poder comparar isso e ver se você está fora ou dentro do mercado. Se você está cobrando muito acima ou se você está cobrando abaixo. Se você está cobrando acima e você tem um diferencial no teu serviço, uma infraestrutura, por exemplo, diferente, você pode então manter um preço mais alto. Se não, você tem que rever isso. Então, é aqui que a gente volta na questão do mercado. O mercado vai regulamentar isso, vai regular isso, vai ajustar isso. Então, se todo mundo cobra hoje, por exemplo, em determinado lugar, onde o próximo do teu consultório, R$120 uma manutenção de ortodontia, se você cobrar abaixo de 100, provavelmente vão estranhar o teu preço. E numa comparação podem suspeitar o teu serviço. E se você cobrar muito acima disso, você pode ficar sem paciente. Então, eu preciso fazer essa comparação, né? E por fim, a gente tem os impostos. Eu já fiz um comentário sobre isso, só reforçando, conforme o lucro que eu tenho, eu pago imposto de renda. Então, eu tenho um consultório, eu sou autônomo, sou pessoa física, eu vou montar o meu livro caixa lá, eu tenho as minhas entradas, eu tenho as minhas despesas e embaixo eu tenho o meu ganho. Sobre isso que é calculado o imposto de renda. Então, a gente faz a conta já em cima de 27,5% para facilitar, porque geralmente você vai pagar o teto do imposto, né? É claro que tem lá as deduções, tem gente que faz o carnê-leão, mas enfim, considere dessa forma, né? E aí, se você for mexer no teu preço, você sabe exatamente do preço final quanto que é imposto, quanto que é lucro e quanto que é provisão. Sabendo então
o meu custo de venda do procedimento, eu posso então buscar um multiplicador. Esse multiplicador vai substituir aqueles percentuais todos que eu tenho, de provisões, de lucro e de imposto. E multiplicado pelo meu custo de procedimento vai me dar o preço final, o preço para eu vender o produto, para eu vender o meu serviço, para eu vender o meu procedimento. Então, naquele exemplo que a gente usou, o custo variável era R$ 40, o custo fixo, que era o custo do minuto vezes o tempo de atendimento, dava 41,44. Então, é como eu comentei anteriormente, essa conta você tem, 81,44. Agora, acrescentar isso, 2% de cartão de débito, 3% de marketing, 1% de reserva, mais 50% de lucro, mais 13,75% de preço de imposto, isso acaba complicando um pouquinho. É por isso que a gente parte para essa alternativa aí de ter o multiplicador. Então, eu tenho aqui algumas planilhas que eu vou mostrar para vocês. Uma delas eu chamo de DRE. É uma planilha que tem várias despesas ali que acontecem no consultório que vai ajudar a gente a identificar o que é custo fixo, o que é custo variável e por aí vai. Então eu tenho o que eu chamo aqui de resumo de caixa, resumo de despesas. Aqui eu tenho um apanhado de tudo que está acontecendo no consultório. Todo o dinheiro que está entrando e todo o dinheiro que está saindo, né? E isso aqui é um agrupamento, é um resumo do ano inteiro, e aqui eu tenho mês a mês. Eu não estou muito preocupado nesse momento com essas colunas aqui, com o valor. Me preocupa mais essa aqui, relacionar tudo que está acontecendo no consultório. Já vi muito consultório que não tem um caixa bem organizado e aí faltam informações de despesas. E isso acaba gerando um lucro que não é real. Então eu preciso tomar um cuidado com isso. Eu tenho atendimentos que eu faço no consultório, eu recebo por esses atendimentos, seja à vista ou a prazo, eu tenho convênios que eu atendo, eu posso ter uma sala que eu alugo, eu posso prestar serviço em outros consultórios, eu posso receber comissão por algum procedimento, tratamento que eu fiz, né? Eu tenho despesas para isso, que são as variáveis, então eu tenho laboratório de prótese, eu tenho despesa com raio-x, material de consumo, comissão que eu pago para algum dentista. Então, eu vou no consultório atender a minha especialidade e recebo do meu consultório dentistas que vêm fazer uma especialidade que não é minha e eu pago um percentual para eles. Eu tenho que lançar isso aqui, né? Aí eu tenho despesas administrativas, que são Prolabore, os encargos sobre Prolabore, os custos gerais, aluguel, condomínio, água, energia elétrica, telefone, folha de pagamento com encargos, provisão de férias 13º, benefícios de funcionário, né, vale transporte, vale alimentação, seguros que eu pague no consultório, material que eu uso dentro do consultório, material de expediente, material de limpeza, material de consumo do consultório, quer dizer, água, chá, enfim, suco, frutas que eu compro até no consultório, é material de consumo do consultório. Aí eu tenho combustível, contador, diarista, enfim, tudo que vai acontecendo no meu consultório, despesas com manutenção de imóvel, com ar-condicionado, com infraestrutura, eu tenho que pagar lá o CRO todo ano, sindicato, ABO, eu poderia colocar conta de depreciação, retorno sobre investimento, impostos e taxas que eu pague, despesas financeiras, despesas com marketing. Então eu vou somando tudo isso aqui. Aqui tem a quantidade de vezes que isso acontece por ano, então geralmente 12 vezes, mas por exemplo, férias 13º eu pago uma vez por ano, acontece só uma vez. Então, nessa simulação aqui a somatória era R$ 3.265. Agora, se eu faço uma provisão aí junto 272 todo mês, eu tenho no final o valor total para pagar. E aí não me aperto em fim de ano, onde eu tenho que pagar, por exemplo, o 13º salário, né? Então, aqui é uma forma de eu lançar tudo o que está acontecendo com o meu consultório, né? Eu tiro essas informações do livro caixa e vou lançando aqui mês a mês. E aí eu tenho o valor anual e a média, né? Então, é um ponto de partida aqui para eu começar a entender um pouquinho isso. Outra coisa que eu posso fazer aqui no consultório é tentar listar, né, fazer uma tabelinha de procedimentos. Então, para cada procedimento que eu faço, qual é o material que eu vou usar, quanto que eu uso de cada material, quanto custa esse material. E isso também é muito particular. Então, por exemplo, para fazer uma restauração de resina fotopolimerizável classe 1, 5 ou 6, eu tenho o material que eu uso, a marca é relativo, a quantidade que vem em cada embalagem, quanto que eu consumo, então quantas porções eu faço. Então, se aqui um tubo de resina,
eu uso 0,6 gramas e vem 4 gramas, eu consigo fazer 67 porções. Agora, isso é de dentista para dentista, vai ter variação. Cada um tem a sua forma de trabalhar e a quantidade de material que usa. O que eu fiz aqui foi agrupar os 3 materiais que custam mais caro e os 3 que custam mais barato. Então, se eu pegar aqui o adesivo, a resina e o ionômetro aqui, eles correspondem a 64% do valor do meu procedimento. Sugador, tira de poliéster e filme PVC não corresponde a 1%. Então, eu tenho que dar uma atenção maior para esses produtos aqui que são mais caros. Esses outros aqui mais baratos, dificilmente vai perder a validade, dificilmente eu vou perder isso. Então, eu posso montar também aqui uma sequência de planilhas aqui e vou relacionando procedimento por procedimento, né, quanto que eu gasto de material, de consumo, de custo variável. Então, é a informação que eu preciso lá, né, já tendo aquelas informações relacionadas no resumo de despesa no livro caixa. No livro caixa eu já vou saber quanto que é o meu, qual é o meu custo, tanto de variável, de material de consumo, quanto o meu custo de minuto. Tem uma planilha que eu gosto de mostrar sempre, que é a planilha do custo da hora. Essa planilha, ela funciona da seguinte forma, ela é uma simulação. Então, se eu pegar aqui uma capacidade total de um consultório, 60 minutos por hora, 8 horas por dia, 22 dias por mês, 12 meses por ano, a um custo mensal de 8.440, o custo do minuto é 80 centavos. Esse vai ser o meu custo no minuto. Agora, se eu olhar para o meu consultório, prestar atenção nele e faço uma avaliação dele, eu vou descobrir que eu não trabalho 60 minutos por hora, eu trabalho 45, porque existe uma perda de tempo ali entre limpar a sala, organizar a sala para o próximo paciente, por aí vai. Mas eu trabalho as 8 horas por dia e trabalho 22 dias por mês. Só que eu tiro férias. Independente se eu vou tirar 30 dias de férias de uma vez só ou fracionar essas férias. Mas eu atendo 11 meses por ano. Então, quando eu refaço essa conta, vai para 1,16 o custo do meu minuto. Então, ele aumenta. Porque aqui eu estou trabalhando menos tempo. Então tem que tomar cuidado com isso. Às vezes isso passa despercebido e você está tentando pagar uma conta que não se paga, porque ela não foi cobrada de ninguém, né? E aqui a gente tem então a planilha que vai gerar o multiplicador, né? Então, de novo, uma planilha Excel. Eu vou ter aqui um campo para eu lançar aqui em cima. Eu tenho o custo fixo do minuto, aqui no caso 65 centavos. Naquele caso que a gente comentou lá, acho que era 1,44. Eu demoro 28 minutos para fazer o procedimento. E o meu custo de matéria-prima era R$40. Então eu tenho um valor de 80,32. Aqui já tem um markup de 2,83, que é da última conta que foi feita. Então eu começo aqui. Aqui eu vou lançar os percentuais. E em cima desses percentuais, a própria planilha já divide por 100 aqui no Excel. Então eu começo aqui. Quanto que eu quero ter de lucro? Eu quero ter 46%. Quando eu coloco 46% aqui, ele vai já na hora dizer o valor do imposto. Então tem uma planilha aqui que já faz essa conversão. Então se eu falar, não, eu quero ter 32% de lucro, ele vai mudar o imposto aqui em cima para 8,8. Aí eu coloco lá que eu quero ter 1% de fundo de reserva, eu quero aqui 3% de provisão, né? Ou então eu vou deixar aqui zerado, coloco 2% de fundo de reserva e coloco aqui 3% para marketing. E 2,5% é a taxa do cartão de crédito, de débito. Então, eu tenho aqui 16,3% dessa somatória, mais 32% de imposto. Então, eu tenho aqui 48,3% que eu vou ter que 48,3% que eu tenho que acrescentar ao meu custo de procedimento para ter o meu preço final. Então, a planilha, ela pega esses valores aqui, esses percentuais, transforma eles aqui tudo em 100, faz as divisões aqui que ele tem que fazer e ele vai me dar esse multiplicador, 1,934236. Quando eu volto aqui em cima, 1,93 vezes 80,32 dá 155,36, que é o preço que eu tenho que cobrar. E aqui embaixo eu tenho uma comprovação disso. Se eu pegar 155,36 e descontar o marketing, o imposto, o fundo de reserva e a taxa do cartão,
né, dá 25,32. O lucro dá 49,71. Então essa somatória aqui dá 75,04. Se eu pegar 155,36 e tirar 75,04 reais, sobra R$ 80,32. Quando eu volto lá em cima, com esse 80,32 eu pago 40,32 de custo fixo e 40 de matéria-prima. E aí eu tenho então o meu preço final de venda. Se eu cobrar menos do que isso, eu estou tendo menos lucro. Agora, se eu quiser fazer o preço de custo, eu tenho que só jogar o imposto em cima. Então eu posso zerar aqui, zero aqui, zero aqui e coloco aqui 1% de lucro. 1% de lucro, ele vai me dar aqui 1,8136, que é o preço que eu vou ter que cobrar no final. Eu posso daí então montar uma tabela de preço. Se eu pegar uma tabela de preço aqui, sabendo o meu multiplicador qual que é, ele não vai mudar, né? A própria planilha aqui copia isso. Então eu tenho aqui, ó, 1,01, que seria o meu preço aqui. Deixa eu mudar de volta aqui, voltar para os 32 aqui, mais 2 de fundo de reserva, mais 2,5 e mais 3 de marketing. Então, o meu markup é 1,93, ele copia o markup aqui, ele está copiando o meu custo de minuto e copiando o meu custo fixo. Então, o que vai ter de variação é o tempo. Então, se eu pegar lá aquela restauração de resina, se eu faço em 40 minutos, 40 vezes 1,44 dá 57,60. Mais 9,80 vai dar 67,40. Vezes 1,93 dá 130,37. Então, se você falar para mim, não, mas eu vou gastar menos de material, eu gasto 8,60. Então, o teu preço vai baixar para 128. Se você consegue fazer isso em 30 minutos, você pode baixar para R$100. É assim que você vai conseguir alterar o preço. E o teu custo de fixo, ele não muda. Ele fica o mesmo sempre. Então essa seria uma forma de a gente chegar ao preço final, tendo um pouquinho mais de critério, tendo parâmetro. Então eu sei quanto eu tenho de imposto, eu sei quanto eu tenho de lucro, eu sei quanto que eu tenho de provisões. Se eu for negociar algum preço com um paciente meu, eu sei de onde eu estou tirando o percentual. De onde está saindo esse desconto, por exemplo. E se eu vou pensar em atender por convênio, eu também tenho um parâmetro aqui para fazer o cálculo e saber quanto que eu teria que receber no mínimo para poder valer a pena atender por esse convênio. Finalizando, então, a gente tem as 3 questões importantes relacionadas ao preço. Quanto eu cobro, quanto custa e quanto sobra. É muito comum num consultório odontológico a preocupação com quanto entra de dinheiro. Faturei tanto por dia, faturei tanto por mês. Agora, o quanto custa, às vezes é deixado de lado, sem dizer o quanto sobra. Então é muito importante prestar atenção nisso. Quanto sobra no teu caixa? Quanto sobra de dinheiro no teu consultório? Aí você vai poder ter um indicador, ter um percentual e conferir se tudo que você está fazendo está valendo a pena. Ok? Bem, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu quero deixar aqui meu agradecimento a Raquel pelo convite para participar desse evento, desse congresso online. Fica aqui o meu e-mail, meu telefone. Estou à disposição de vocês caso tenham alguma dúvida sobre esse assunto. Sucesso para vocês!